Nós criamos um gráfico para exemplificar melhor os reinados em Israel e Judá e seus corregentes correspondentes. A cor marrom em cima trata de Acabe, rei de Israel, e seus anos de reinado. Este Acabe foi marido de Jezabel. Reinou de 874 a 853, ou seja, 22 anos. No fim de seu reinado, entra seu filho Acasias, que reina do começo de 853 ao final de 852, totalizando quase 2 anos. Na linha abaixo, em azul, vemos o reinado de Asa, pai de Josafá, rei de Judá. Asa reinou 41 anos e Josafá, seu filho, foi seu corregente durante 3 anos. Josafá, no entanto, observe a faixa vermelha, reinou 25 anos, mas foi rei absoluto somente a partir de 868, com um reinado de 22 anos. O arrebatamento de Elias ocorreu no fim do reinado de Acasias. Um outro fato que aconteceu junto ao arrebatamento de Elias foi o começo do reinado de Jorão, veja tarja verde, filho de Acabe, em Israel. O primeiro ano do reinado de Jorão coincide com o segundo ano da corregência de Jeorão em Judá, veja na tarja roxa. O primeiro ano de regência absoluta de Jeorão de Judá coincide com a morte de seu pai Josafá. Isso se dá no 5º ano do reinado de Jorão em Israel. A morte de Josafá se dá depois de 4 anos do arrebatamento de Elias. A carta de Elias é enviada no 10º ano de reinado de Jorão de Israel. O reinado de Jeorão, filho de Josafá, começou no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, sendo 4 anos depois do arrebatamento de Elias. Somando este período com mais 6 anos que passaram de seu reinado, chegaremos facilmente à conclusão que a carta de Elias chegou exatamente 10 anos após o seu arrebatamento. Quero destacar 5 pontos importantes, inclusive sobre a corregência que falei há pouco, no caso de Josafá, que, enfim, foi corregente de seu pai. Enfim, o que é uma corregência? Bem, vamos ao primeiro ponto. Arrebatamento de Elias. O arrebatamento de Elias se deu após a morte de Acasias, no início do reinado de Jorão, filho de Acabe, e no 18º ano de Josafá, rei de Judá. 2. A carta de Elias. A carta de Elias foi em exortação a Jeorão, filho de Josafá. Considerando que Jeorão só assumiu o reino 4 anos depois de Jorão, filho de Acabe, segundo Reis 8:16, e que a carta chegou no 6º ano da morte de Josafá e seu reinado, temos 10 anos. 3. Corregência. Geralmente nos melhores reinados, enquanto os pais estavam reinando, seus filhos eram colocados como corregentes do reino. Isto aconteceu tanto com Asa e Josafá, que durou 3 anos, como também com Josafá e Jeorão, que durou 5 anos. Observe o depoimento de Charles F. Pfeiffer e Everett F. Harrison. In 2 Chronicles 17:1 and 21:1, we have the complete narrative of the reign of the pious Jehoshaphat of Judah, co-regent from 873 to 870, and sole regent from 870 to 848 BC. Joram of Israel became king in the 18th year of Jehoshaphat and the 2nd year of Jehoram, kings of Judah. At that time, there was a co-regency in Judah. This indicates a co-regency of Jehoshaphat and Jehoram in Judah. A morte de Josafá. A morte de Josafá ocorreu no 5º ano do reinado de Jorão, rei de Israel, e por essa ocasião assumiu Jeorão, seu filho. É importante observar que em 2 Reis 1:17, o texto não está falando do 2º ano do reinado de Jeorão, mas sim de sua corregência.
Onde está Elias? A última prova a ser considerada se deve ao fato de ambos os reinados terem acabado praticamente juntos, segundo Reis 8:25, com uma diferença pouco mais de 6 meses, nos anos de 841 a 840. Tendo em mente que Jorão reinou 12 anos e Jeorão de Judá 8 anos, é fácil notar que o rei de Israel começou a reinar 4 anos antes que o rei de Judá. Que concluímos então? Que Elias não foi transportado para o céu do Eterno, mas que foi levado pelo próprio Eterno para outro lugar, onde pudesse ficar seguro. Como enviaria uma carta se estivesse no céu? Aqui advogue a ideia de que a carta teria sido preparada com antecedência, quando Elias ainda exercia seu ministério. Isto não passa de uma especulação sem fundamento, pois, estando Eliseu exercendo seu ministério, seria muito melhor que ele exortasse Jeorão pessoalmente. Acabe 874 a 853 a.C. Depois da divisão que houve nos dias de Salomão, este foi o 7º reinado em Israel. Acabe foi sem dúvida um grande líder das 10 tribos de Israel. Todavia, seguiu os mesmos passos de Jeroboão e teve ainda seu governo influenciado pelas práticas idólatras de Jezabel. Diz a palavra do Eterno: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Primeiro livro dos Reis, 16:29. Elias. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. 1 Reis 17:1. Poucas informações temos da vida e do ministério de Elias. Sabemos, todavia, que esta profecia contra Acabe foi a primeira das quais temos relato nas Escrituras, sendo, portanto, um marco inicial de seu ministério profético. É importante notar, todavia, que a profecia contra Acasias, filho de Acabe, foi a última profecia de Elias antes de seu arrebatamento. A partir de então, teve início o ministério de Eliseu. Dizem as Escrituras: Portanto, desta cama, o que subsiste não descerás, mas certamente morrerás. Segundo livro dos Reis 1:16. Josafá, 871 a 848 a.C. Nesta cronologia, é apresentado o período literal do reinado de Josafá, filho de Asa, sobre Judá, que durou 22 anos. Apesar de alguns versos bíblicos dizerem que ele reinou 25 anos, a realidade é que nos 3 primeiros anos de seu governo, ele foi apenas corregente do reinado de Asa, seu pai. Dizem as Escrituras: E Josafá, filho de Asa, começou a reinar no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Primeiro livro dos Reis, 22, 41 e 42. Acasias, 853 a 852 a.C. Governou Israel por 2 anos. Eliseu. Depois do arrebatamento de Elias, este profeta foi o elo entre Josafá, rei de Judá, e Jorão, filho de Acabe, o que prova que seu ministério já havia começado. Lemos nas Escrituras: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo livro dos Reis, 3:11. Corregência de Jeorão. No ano 2º de Jeorão, nesta ocasião, havia corregência em Judá. Comentário Bíblico de Moody, volume 2, página 173. Jorão, 852 a 840 a.C. Lemos nas Escrituras: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Segundo o livro dos Reis, 3:1. Em segundo livro dos Reis, 1:17, lemos: E Jorão começou a reinar no ano 2º da corregência de Jeorão, filho de Josafá.
É importante observar que o 18º ano do reinado de Josafá é segundo ano da corregência de Jeorão, seu filho. Reinado de Jeorão de Judá, 848 a 840 a.C. E no 5º ano de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Lemos nas Escrituras. E no ano 5º de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Segundo livro dos Reis, 8:16. A carta de Elias chegou em suas mãos quando Jeorão, filho de Josafá, estava no seu 6º ano de reinado. A carta de Elias contra Jeorão. Lemos nas Escrituras. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor eterno de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Segundo o livro das Crônicas, 21:12. Ninguém subiu ao céu. Antes de tudo, vamos entender o que significa a palavra céu e quantos existem. Céu significa alguma coisa que está acima de nós, de nossas casas, etc. A pequena enciclopédia bíblica de O.S. Boyer o define: o espaço indefinido em que se movem todos os astros, o ar, a atmosfera, região habitada por Deus e os anjos. Página 168. O dicionário Universal A.R. Buckland, página 91, define: segundo os judeus, havia pelo menos 3 céus. O primeiro era a região nublada do ar, onde voam os pássaros e que por isso mesmo são chamados as aves dos céus. Jó 35, verso 11. É a este céu a que se referem quando falam daquelas passagens que se fala do orvalho do céu e do vento do céu. O segundo céu era aquela parte do espaço onde luzem o sol, a lua e as estrelas, e que se chama o firmamento ou a expansão do céu. Gênesis 1:8. O terceiro, segundo pensavam os judeus, achava-se simbolizado pelo Santo dos Santos e era a casa de Deus e dos santos anjos. Foi este céu donde Cristo veio e para o qual subiu depois de sua ressurreição. Atos 1:11. E donde há de vir outra vez. Primeira carta aos Tessalonicenses 4:16. A este mesmo céu foi Paulo arrebatado. Segunda carta aos Coríntios 12:2. Yeshua foi claríssimo na afirmação: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Noutras passagens, afirmou que os judeus incrédulos, e tampouco seus próprios apóstolos, o poderiam segui-lo na ida aos céus. Por quê? Porque eram daqui da terra. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8:23. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Por aqui, o Grupo Investigativo Bíblico se despede. Se puderem curtir e compartilhar essa verdade, nós agradecemos.